pensei nos pedidos de livro do mês. Oi, gente. Vou conversar com vocês enquanto eu abro essas duas caixas de livros que chegaram aqui em casa. Não sei muito bem qual é o objetivo desse vídeo, pra ser sincera, mas eu descobri que gravar vídeos de vlog é algo que me distrai bastante. Eu passo a maior parte dos meus dias sozinha, porque o Léo trabalha de tarde, né? É óbvio que eu também trabalho, mas eu trabalho em casa. E então eu passo a maior parte dos meus dias sozinha. E gravar vídeos eu tenho percebido que me distrai muito. E ultimamente, mais do que nunca, eu sinto que eu tenho precisado me distrair. Eu já contei em outro vídeo que eu perdi a minha avó muito recentemente e eu cresci com a minha avó. Os meus pais nunca foram casados, então foram basicamente os meus avós que me criaram. O meu avô faleceu em 2019 e a minha avó faleceu esse ano, então foi um momento bem difícil, assim. E além disso, foi um momento em que eu não tive tempo para processar o que tinha acontecido. Tanto é que na semana passada eu falei para uma amiga que por uns segundos eu tinha esquecido que a minha avó faleceu. Eu tinha o costume de ligar para minha avó semanalmente. E na semana passada, como nós não moramos perto, né, eu sempre tentava ligar para ela durante a semana. E na semana passada, por uns segundos, assim, eu pensei, vou ligar para minha avó. Não cheguei a ligar nem nada, mas foi uma questão de segundos, assim, que eu tinha esquecido. E eu acho que faz muito sentido, considerando que eu não tive muito tempo para processar, porque logo depois serão muitas outras coisas. Eu comentei que o meu cachorro, né, o Joca, a gente descobriu que ele tá com a doença do carrapato. Eu também fui desligada do meu trabalho e de uma forma que eu não gostei muito. E tudo isso em 10 dias ou menos. E eu sinto que eu não tive tempo para processar nada disso. E, bem ou mal, são coisas que afetam o meu psicológico, porque toda a questão da minha avó afeta o meu psicológico, mas meu cachorro ficar doente também. E, além disso, foi um gasto, tá sendo um gasto financeiro enorme, em um momento em que eu descubro que eu não tenho mais ali uma renda que, a princípio, eu tinha mensalmente. Então, foram muitas coisas de uma hora para outra. E eu senti que eu tava melhorando, eu tava conseguindo pelo menos sair daquele limbo de não fazer nada e ficar em inércia. Mas na semana passada a gente fez eu tenho dois cachorros, o Joca e a Mari, e a gente resolveu fazer o teste também na Mari, só por precaução. E aí a gente descobriu que a Mari também tá com a doença do carrapato. E a gente não sabe como isso aconteceu, assim. São cachorros, eu acho que eles são criados melhores do que eu, assim. São cachorros que estão sempre com a vacina em dia, são cachorros que estão com vermífugo, remédio de carrapato, tudo em dia. São cachorros criados em cidade. Pouquíssimas vezes a gente tem contato com grama, então não sei como isso aconteceu. E é muito frustrante, assim. E também porque a gente viu que tem diferentes tipos de doença do carrapato. E por alguma razão, esses cachorros são tão especiais que eles resolveram que eles queriam ter o mais difícil dos tipos de carrapato. Porque tem um que é mais comum. Deixa eu botar isso aqui. Muitos livros. E tem outros que são um pouco menos comuns e também mais difíceis de tratar. E a gente descobriu que o Joca, ele tá, na verdade, com babésia e a Mari também. Que é uma doença do carrapato que ela meio que não tem cura exatamente, você pode tratar, pelo que eu entendi, mas ela vai ficar sempre ali, igual herpes, que pode se manifestar ou não. Mas ela é muito silenciosa, então, por exemplo, a gente achava que a Mari não teria nada, porque ela tá ótima, ela não tem nenhum sintoma. Mas sim, ela tá com a doença do carrapato. Então, se você não observar muito bem o seu cachorro, se você não fizer exames periódicos, a doença pode se manifestar e você não perceber. Enfim, aí na semana passada eu fiquei sabendo disso e isso me levou de novo para esse lugar de me sentir mal e frustrada, porque é uma coisa atrás da outra e um sentimento de exaustão, assim. Na semana passada eu também fiz um processo seletivo para uma vaga que eu tinha criado muitas expectativas. Óbvio que aí é problema meu, né? As expectativas são minhas. Mas eu tinha criado muitas expectativas de conseguir, não consegui, o que gera também outra frustração, porque eu sinto que não é sempre, né? Mas muito nesse ramo editorial você carece de indicações para conseguir algumas posições. Óbvio que você consegue não só dessa maneira, mas querendo ou não, isso é algo ainda muito necessário. Gente, eu acho que livros iguais recebi.
Acho que eu recebi os mesmos livros, mas vou olhar. Enfim, e aí isso não me deixou muito animada também. E tudo isso pra dizer que não tem um objetivo específico mostrar nesse vídeo, mas eu sinto que gravar vídeos me distrai. É algo que me deixa distraída e eu quero não ficar nesse limbo de não querer fazer nada. Ontem eu usei o meu celular por 7 horas. Isso é um absurdo, assim, na minha cabeça. Porque não tem nada tão interessante assim que me faça estar no celular por 7 horas. Eu sei que eu estou no celular por 7 horas porque eu tô na merda, com perdão da palavra. E gravar vídeos me distrai disso. Eu gosto muito de acompanhar o canal da Ana Caroline e às vezes ela fala que ela recebe alguns comentários às vezes de gente falando: nossa, você é muito negativa, você é muito pra baixo, você é muito pessimista. Esse vai ser o meu mood atual. E se alguém vier comentar isso nos meus vídeos, eu vou na casa de vocês ensinar como se comenta na internet, porque isso não é coisa que se faz. Se vocês não querem ver pessoas reais e vão estar felizes, tristes, depressivas também, não dá pra assistir agora. E, gente, me mandaram todos os livros 2 vezes. São os mesmos livros, ó. Por isso que tem muitos. Eles vieram duplicados. Uma outra coisa também é que o doutorado ele tem sido muito difícil. Acho que não só por eu estar nesse momento terrível, assim, pra mim, mas também porque ele tá sendo muito solitário e as disciplinas estão sendo muito difíceis. Eu sempre gostei muito de estudar, mas eu já falei em outro vídeo também que eu acho que a gente não tem que se comparar, mas eu tô me sentindo a maior burra das burras também nessas disciplinas. Claro que toda hora eu também tento me lembrar que eu escolhi 2 disciplinas que são um pouco fora da minha área. E eu acho que o fato de estar me sentindo muito sozinha nesse processo do doutorado também não ajuda. Porque quando eu entrei no mestrado, eu fiz ótimos amigos. Uma das minhas amigas que eu fiz no mestrado é minha amiga até hoje, que é a Camila, assim, a gente se fala diariamente. E ela foi essencial para fazer com que o processo do mestrado fosse menos solitário. E agora, no doutorado, eu tô fazendo uma disciplina em uma universidade que não é a minha e uma disciplina online. Então, assim, eu não sou a pessoa mais. Na verdade, eu sou a pessoa menos extrovertida que vocês vão conhecer na vida de vocês. E eu acho que até muita gente deve pensar que eu sou extremamente antipática, quando na verdade eu só tô morrendo de vergonha. Então é muito difícil pra mim fazer novas amizades em lugares que eu não conheço ninguém. E estar fazendo uma aula em uma universidade que eu não conheço ninguém tá fazendo isso, né? Com que eu não tenha ali nenhuma interação. Eu vou pra aula, volto. E eu acho que é também muito importante, eu vejo a escola, a universidade, esses espaços como espaços de interação social. E não ter essas interações tá meio que me deixando mal. Gente, eu recebi todos os livros duplicados. São os mesmos livros, eles só vieram em 2 caixas diferentes, mas são os mesmos livros. Foram alguns livros que eu pedi. Esse aqui, o Olho de Cama Azul, do Gabriel Garcia Marques. Também pedi Diabo, Amor e Outros Demônios, também do Gabriel Garcia Marques. A minha ideia é completar a minha coleção do Gabriel Garcia Marques. Assim na Terra, como Embaixo da Terra, da Ana Paula Maia, que se eu não me engano é finalista do Book Prize. Não sei falar esse aqui, Bertleby, O Escrivão, do Herman Melville. Também do Gabriel Garcia Marques, A Aventura de Miguel Lintin, Clandestino no Chile. Esse eu tenho, mas eu tenho em espanhol. E eu quero ter o maior número de livros do Gabriel Garcia Marques, tanto em português como em espanhol. Esse eu não tenho, O Escândalo do Século. E eu também pedi, eu já tenho algum outro livro, algum outro vídeo, que eu comecei a ler a cotar. E aí eu pedi toda a coleção. Eu não sei se tem todos aqui. Eu já tenho o 1 e o 2, e aí chegou o 3, que é Corte de Asas e Ruína. Também chegou o 4, Corte de Chamas Prateadas. E esse aqui eu não sei qual é, tá sem o número. Não sei qual é esse. Corte de Gelo e Estrelas, porque esse daqui tem um número na lateral, mas esse aqui tá sem, então não sei. Enfim, e recebi duplicado. Não são tantos livros assim, são livros que vieram duplicados. E é isso, basicamente. A ideia desse vídeo é me manter meio que em atividade, fazendo com que eu tenha outras atividades que não sejam só ficar no meu celular. E hoje também eu vou ao centro do Rio, porque eu vou cortar o cabelo. Não sei se essa é a melhor decisão que eu tomei nos últimos dias, porque sempre que eu vou cortar o cabelo eu tô muito segura do que eu quero fazer. Dessa vez eu não tô satisfeita com ele, e talvez é porque eu não esteja satisfeita com nada, e eu pensei que eu queria cortar o cabelo. E também, agora eu tenho um novo hobby. Além de ficar 7 horas no meu celular, eu estou tentando aprender a fazer crochê.
E no centro do Rio tem uma loja maravilhosa que vende infinitos tipos de linha, agulhas. E a linha que eu comprei, eu já acabei com ela. Fiz uma bolsa. Se em algum momento eu mostro. E eu quero fazer outra bolsa. Eu estou com hiperfoco em bolsas. Basicamente é isso. Nossa, esse vídeo vai ficar imenso, porque eu já falei por 10 minutos e falei só a depressão, basicamente. Minha voz nesse vídeo deve ter ficado horrível. Inclusive, eu já fui até na farmácia, porque novamente estou doente. O meu corpo ele odeia o outono. Eu sinto que eu vou ficar doente até setembro, que é mais ou menos quando começa a ficar calor aqui de volta. Isso porque não tá frio. Tá fazendo 25 graus, mais ou menos. Mas já é o suficiente pro meu corpo pensar, vou gripar. Tenho que ver como é que eu vou fazer pra devolver esses livros que vieram duplicados. Notas do look, amigas. Eu tô num desafio pessoal de tentar me vestir mais colorida. Ou não necessariamente me vestir mais colorida, mas fazer combinações que eu não faria. Claro que esse desafio ele tá muito tímido, porque eu não vou comprar roupas só pra isso, e eu não tenho tantas roupas coloridas assim. Mas eu acho que aqui eu entreguei, viu? Porque normalmente eu ficaria com vergonha de usar essa calça que é muito larga, com essa blusa que tem um corte diferente, e eu ainda botei uma sandália de oncinha. Então eu acho que eu cumpri o meu papel de me vestir com uma combinação que eu não faria. E eu achei que foi bonito. Por que que eu tô nesse desafio pessoal? Porque normalmente eu fico com vergonha, gente. Eu já falei, sou uma pessoa completamente tímida e na minha cabeça eu vou estar sendo ridícula quando na verdade ninguém tá nem aí, obviamente, porque tá todo mundo pensando nos seus próprios problemas. Mas é isso. Acho que entreguei. Vou cortar o cabelo. E eu queria botar uma roupa também que eu me sentisse minimamente legal pra eu sair de lá gostando da minha roupa e do meu cabelo. E é isso. Tô usando a bolsa da Maria Tangerina. Usei o meu cupom. E é isso. Vou cortar o cabelo. Inclusive, ignorem isso aqui. Eu não sei se dá pra ver. Eu tô até me sentindo bem comigo mesma por estar usando essa blusa, porque como ela parece, né, isso daqui, e tá bem feio. Eu tenho psoríase, e pra quem não sabe, a psoríase ela é uma doença autoimune e que ela fica pior quando você tá passando por momentos de muito estresse. E nunca tinha ficado desse jeito, assim. Tem vários tipos de psoríase, pode dar na pele, no couro cabeludo. A minha normalmente dá na pele, mas são muito pequenas, tipo essa aqui, não sei se dá pra ver. E eu tô com uma aqui no pescoço também. Só que essa daqui, eu já até fui na dermatologista, que ela tá muito grande e ela continua crescendo. Eu vou até voltar na dermatologista essa semana, porque tá imenso. E isso nunca tinha acontecido. Normalmente eu tenho essas pequenininhas, ou elas somem sozinha, ou eu tenho que ir na dermatologista pra passar o remédio, porque é corticoide, né? Então você não pode só ir na farmácia comprar. Mas essa daqui não some, e só tá. Eu tô sentindo que, sei lá, ela vai tomar conta de todo o meu colo. E eu tava muitos dias, assim, porque isso tá desde janeiro e foi aumentando. Muitos dias sem usar camisetinhas, assim, que isso aparecesse, porque me dá vergonha. Mas honestamente, quero usar essa blusa, então vou usar essa blusa e ninguém tem nada a ver com isso, não é mesmo? É isso. Cheguei em casa, depois de ter cortado o cabelo. Estou repensando um pouco a minha decisão. Eu fui querendo diminuir o meu cabelo, mas eu acho que eu diminui muito. Eu pedi pra diminuir, mas eu acho que como meu cabelo tava longo há muito tempo, refiz a franja também. Eu acho que como ele tava longo há muito tempo, agora que cheguei em casa, levei as unhas. Vou mostrar. Tá, não tá minúsculo, mas é que ele tava vindo aqui. E aí eu acho que se eu comparo com como ele tava, eu ainda não me acostumei. Mas eu achei que ficou ótimo, assim, só preciso me acostumar. E o meu cabelo ele não tava definindo muito bem, e aí sempre que eu corto eu sinto que ele define. E aí eu quis cortar mais pra ele ficar mais definido, mas tô estranhando ainda um pouco. Porque ele tava aqui. Eu pedi pra cortar isso aqui. Talvez eu devesse ter pedido isso, porque aí eu ia aos poucos, não sei. Mas enfim.
Eu acho que uma coisa também é que eu tava sem franja desde o ano passado, porque a última vez que eu cortei o cabelo foi em novembro. Então acho que na verdade o que eu tô estranhando não é o comprimento do cabelo, mas a franja, porque eu tava sem ela desde. Porque a franja cresce assim, né? Mês que vem já tá aqui, não tem mais franja nenhuma. Então acho que o que eu tô estranhando na verdade é a franja. Tô estranhando, não sei, eu tô num misto de ai, eu amei, ai, tô estranhando. Gente, eu fui ao centro do Rio e aí eu comprei coisas para o meu novo hobby. Eu quero fazer uma bolsa que eu vi o tutorial, uma bolsa de franja, e eu quero que ela seja nessa cor. Tem uma bolsa da Maria Tangerina que eu quero muito e ela é nesse tom de verde, mas ela não tem no site. E aí eu pensei, e se eu fizesse a minha bolsa? Obviamente o estilo não é o mesmo, né? Afinal, uma bolsa de cor, eu vou fazer uma bolsa de crochê, mas eu queria muito uma bolsa verde. E aí eu fui atrás desse tom de verde e eu vou tentar fazer. Adivinhem o que eu vou comer? Isso mesmo, pão, queijo, goiabada. Gente, isso aqui é o melhor lanche da tarde. Faz alguns dias que eu sumi desse vlog. Eu confesso que depois que eu cortei o cabelo, eu demorei um tempo pra me acostumar e acabei desanimando de gravar. E além disso, eu fiquei um pouco enrolada nos últimos dias, eu tô com muita coisa pra fazer. E acho que por tudo que eu já comentei em outros vídeos sobre como eu tenho me sentido, eu tenho procrastinado um pouco mais, então fazer o que eu preciso fazer tem me demandado mais. E, enfim, muitas atividades importantes. Tem o encontro do meu clube, não terminei de ler o livro, preciso terminar. Eu também tinha que preparar algumas aulas. Eu tive que dar pela primeira vez uma aula num curso de pós-graduação. Eu nunca tinha feito isso, então eu fiquei um pouco ansiosa, com a preparação, com a leitura das aulas, com os slides também. Eu já dei aula na graduação, mas como uma professora mediadora. Eu ficava ali responsável por tirar as dúvidas, mas nunca como uma professora regente de fato. E, enfim, foi a primeira experiência, mas eu adorei. Num curso de uma disciplina de análise de materiais didáticos, são 5 aulas, mas dessas 5 aulas eu só dei 2 aulas, ainda tem mais uma aula. Então, basicamente, o meu orientador, ele que indicou a gente para essa disciplina, porque estavam precisando de professores na pós. E como era sobre materiais didáticos, o meu orientador tem muitos orientandos que falam sobre o material didático, ele indicou 2 orientandos. E aí eu dividi essa disciplina com uma outra colega do doutorado. Então, ela deu 2 aulas, eu vou dar 2 aulas e a última aula nós vamos dividir, porque vai ser uma parte mais de avaliação. E foi super legal, eu falei muito sobre a presença da literatura nos materiais didáticos, que é algo que eu pesquiso. Fiquei um pouco nervosa no início, mas é realmente algo que eu gosto de fazer. Eu percebo nesses momentos como eu gosto de ser professora. E ser professora no ensino superior é o meu sonho a longo prazo, assim. Então, ter tido essa experiência, minha cachorra cheirando o microfone, foi bem legal, mas é isso, eu fiquei um pouco enrolada nos últimos dias. Não sei se vocês estão vendo que ela quer pegar o microfone. Mas enfim, voltando para esse vlog, chegaram algumas coisas aqui em casa e aí eu queria abrir com vocês. Vou começar com o que não é livro. Chegou uma caixinha da Wishing, chegou uma sandália. Linda essa cor. Inclusive, a gente tem cupom de desconto na Wishing, eu vou deixar aqui na descrição pra vocês. Nossa, eu achei essa cor linda. Tá cheiroso também isso aqui. Pior que tá chovendo ultimamente, eu vou demorar pra usar, mas eu achei essa cor linda. Eu tô numa tentativa pessoal de usar mais cores, então acho que isso aqui vai me ajudar bastante. Isso aqui eu não recebi, eu comprei, chegou hoje, mas vou abrir também. Meio amassado. Vocês estão preparados para me julgar com essa compra? Eu comprei um tênis. Eu não sei se eu já comentei isso em algum vídeo, mas eu tenho tentado não tenho andado muito satisfeita com as minhas roupas. Acho que não com as minhas roupas, mas com a forma que eu uso as minhas roupas. Eu sinto que eu sempre fui uma pessoa muito básica, mas eu me questiono se porque eu gosto, ou se é porque eu evito chamar a atenção, ou se algo que eu já pensei também é o fato de ter sido uma criança com recursos limitados. Então a minha cabeça ela sempre tende a pensar, é melhor eu comprar preto porque vai combinar com tudo, ou é melhor eu comprar branco porque eu vou usar sempre. E tenho me permitido, às vezes, sair desse básico ou desse preto que combina com tudo. E aí eu comprei um tênis de vaquinha. Eu achei ele tudo. Gente, ele é muito lindo. Eu vou usar hoje. Eu vou ao médico, eu já vou botar ele. Porque ele é realmente muito lindo.
Eu não conhecia essa marca, o nome dela é Tanara, não sei se é assim que se pronuncia, mas eu vi que é do mesmo grupo da Dakota, que é uma marca bem conhecida de sapatos. Peraí que meu cachorro tá pegando as coisas. Gente, ele é lindo. Esse aqui eu não recebi, eu paguei por ele, realmente o meu dinheiro. Ninguém pode me julgar como esse tênis de vaquinha. E ele é meio um tênis, meio uma sapatilha. Ai, eu amei. Agora indo pros livros, deixa eu arrumar aqui, senão meu cachorro vai pegar tudo. Chegaram 2 pacotinhos aqui em casa. Eu estou chegando num momento que eu não tenho mais onde guardar livros. Não tenho mais estantes disponíveis. Deixa eu mostrar. Meus livros estão tudo aqui no chão, protegidos por esse cercadinho, porque senão os meus cachorros vão comer. Eu não... Peraí, que ficou torto. Não tenho mais estantes. Muito porque também nessa última semana eu recebi alguns livros duplicados. Acho que eu mostrei no vídeo também. E eu vou sortear esses livros, então vai sobrar um espaço. E eu sorteio livros todos os meses lá no clube. Eu sorteio mais ou menos 2 livros. Então sempre tem livro entrando e livro saindo, mas ainda assim eu não tenho mais lugar. Eu também separo alguns livros que eu acho que não vou ler ou não tem muito a ver comigo e eu ou dou para um sebo que eu conheço, é o Cebolar, vou deixar aqui na descrição se vocês quiserem comprar por lá. Ou... Ai, tô olhando porque meu cachorro tá tentando entrar no hack. Ou então tem um senhor que vende livros aqui na minha rua mesmo, né? E às vezes eu dou ali também. Então eu tô sempre circulando esses livros, mas é isso. Não fico triste também que estejam sempre chegando livros novos, mas já não tenho mais onde guardar. E aí chegaram 2 caixinhas aqui, uma da Autêntica e uma da Companhia das Letras. Vou abrir a da Companhia das Letras. Nossa, eu não conheço esse livro. Aonde Quer Que Você Vá, Cristina Fontes. Não sei se dá pra ver porque ainda tá com plástico, mas bem bonita a capa. Nossa, eu não conhecia, mas achei linda essa capa. Da Autêntica, o que chegou faz meses que eu preciso comprar um estilete, sempre esqueço que abrir essas embalagens com tesoura. Linda essa capa. Ai, eu amo as capas da Autêntica. Sismógrafo do Leonardo Piana, vencedor do Prêmio Cidade de Belo Horizonte e finalista do Prêmio Literatura de São Paulo. Eduardo retorna a Andradas, pequena cidade mineira onde viveu uma adolescência marcada por conflitos familiares e pela paixão por Tomás. Entre fotos e memórias, vestígios de um tempo perdido, este é um romance sobre precisar crescer, sobre apaixonar-se e saber a hora de ir embora, ou de simplesmente voltar para casa. É do mesmo autor de Tarde no Planeta. Nunca li, mas eu reconheço a capa e o título também. Já vi muita gente falando. Fiquei curiosa. Acho que uma das minhas maiores tristezas é saber que eu nunca vou conseguir ler todos os livros que eu quero ler. Porque é isso, cada dia chega um livro e eu quero muito, e aí depois chega outro e eu também quero muito. Bom, foi isso. Essas foram as coisas que chegaram. Esse vlog vai ficar meio picado. Espero que vocês não se importem, porque eu filmei por um dia, sumi por 3, e aí agora eu voltei de novo. E qual era o objetivo desse vlog no início? Já nem lembro mais. Eu preciso começar esse livro, que vai ser a leitura da semana de uma das minhas aulas do doutorado. Bom dia, hoje é quarta-feira, vocês já devem estar meio perdidos na cronologia, porque eu também tô, já que eu falei que eu comecei esse vlog e parei e depois voltei. Talvez eu acabe encerrando esse vlog hoje, porque eu acho que eu não tenho mais tanta coisa assim pra mostrar. Hoje eu quero terminar a leitura desse livro, Coisas Presentes Demais, eu comecei ele ontem, ele foi publicado pela Relicário. Esse aqui eu já tô lendo pra minha disciplina do doutorado. Eu já ouvi muita gente dizendo que o doutorado, por ser mais tempo, ele acaba sendo mais tranquilo do que o mestrado, mas eu confesso que até agora eu não tô achando isso. O meu mestrado, ele foi muito mais tranquilo no primeiro semestre, e isso porque eu tava fazendo mais disciplinas. No meu primeiro semestre do mestrado eu fiz 3 disciplinas, agora no doutorado eu só tenho 2, mas a carga de leitura eu tô achando bem mais puxada do que no mestrado. Acho
porque acho que também porque no mestrado eram mais artigos, enquanto no doutorado eu tô lendo livros inteiros em uma semana, e nunca é só um livro mais um artigo, né? E isso para uma única disciplina. Então eu tô achando bem puxado. Fora todas as outras coisas que precisam ser feitas, eu continuo trabalhando, então eu tenho ali demandas diárias para entregar, então eu tô achando bem puxado conciliar tudo. No meio disso, tenho percebido que alguns interesses meus vão sendo deixados de lado. Livros que eu quero ler e não são para a vida acadêmica, eu sinto que agora eu não consigo dar atenção para eles, a atenção que eu gostaria. Tem vários livros que chegaram aqui em casa que eu queria muito ler, mas eu sei que eu não vou conseguir agora. Mas enfim, basicamente é isso. Eu preciso ler esse livro hoje. Hoje eu também tenho aula de inglês e vou fazer a unha, porque tá um horror já. E já enjoei dessa pintura também. O ruim de fazer unhas muito decoradas é isso, né? Você enjoa muito rápido. Na primeira semana você tá, nossa, que lindo, amei. Na segunda você já não aguenta mais. E a minha cunhada falou que essa é a unha petista. Realmente parece. Bom, basicamente é isso. Vou tentar mostrar esse dia pra vocês, um pouco mais focado na leitura desse livro, mas imagino que hoje, ao longo do dia, eu já vá caminhando esse vlog pro final dele. Inclusive, não sei se vocês estão vendo, estou usando casacos. A gente tá naqueles 2 dias do ano que faz frio no Rio de Janeiro, e um frio de 20 graus, em que eu tenho apenas 2 casacos. E sempre penso em comprar novos casacos, porque eu realmente não tenho muitos casacos. Acho que eu devo ter 2, realmente, 3 no máximo. Mas enfim, é isso, né? Não se usa muito, então vocês vão me ver várias vezes com esse casaco aqui ao longo dos vídeos, porque é o que tem. Bom, é isso. Vou lá ler o meu texto, porque são ainda algumas páginas que estão faltando. Ele é curto, né? Não são páginas completas, é um texto bem fragmentado. Não sei se dá pra ver. Mas ainda assim, é uma escrita um pouco densa, eu diria, porque ela toca em temas bem sensíveis. Aqui a gente vai acompanhar uma senhora com Alzheimer e uma senhora desagradável, assim, preconceituosa. Então é um livro que vai ser um pouco denso, ele é um pouco desconfortável em alguns momentos, vai tocar nessa questão da memória, não só por ser uma personagem com Alzheimer, mas também a memória familiar. Aqui a gente tem uma neta que vai visitar a sua avó, né, e essa avó sendo então uma pessoa com Alzheimer, que mora num asilo que não pode ser chamado de asilo porque ele é muito caro, e essa avó não quer que chamem de asilo, quer que chamem de apart hotel, só para ter uma ideia de como ela é uma pessoa desagradável, que odeia pobres, segundo ela. Bom, é isso. Vou ler um pouco agora, porque daqui a pouco eu tenho aula de inglês e eu realmente queria terminar esse livro ainda hoje. A minha aula amanhã é só de tarde, mas de manhã, como eu dou aula, eu não consigo ler muito antes, então queria tentar terminar hoje. Como eu comecei esse vlog e parei, eu já tô um pouco perdida na cronologia, eu não sei se eu falei. Eu comecei a fazer... Eu tô tentando, né, na verdade, aprender crochê, e aí eu comecei essa bolsa e ainda não consegui terminar. Isso aqui é a alça, isso aqui é o corpo da bolsa. Eu tenho que juntar eles assim. Não sei se tá dando pra entender. E aí ainda vem umas franjas aqui na alça da bolsa. Mas olha, essa é a minha segunda bolsa. Claro que isso aqui ainda não é uma bolsa, mas vai virar uma bolsa. Eu preciso alinhavar aqui a alça, né? Pra fechar e dar o corpinho da bolsa. Mas eu acho que pra minha segunda bolsa, aprendendo pelo YouTube, até estou indo bem. Eu descobri que aqui embaixo da minha casa tem uma senhora que dá aula de crochê. Fiquei muito tentada, mas no momento ainda não tenho dinheiro. Terei que continuar aprendendo pelo YouTube. E eu tô me percebendo uma... Ai, meu dedo tá aparecendo aqui. E eu tô me percebendo uma viciada em bolsas. Talvez vou tricotar muitas bolsas e vou presentear todos os meus amigos com bolsas, porque é só isso que eu vou saber fazer no crochê. Porque esse aqui é basicamente um único ponto, foi tudo em meio ponto alto. Então, depois que você pega o jeito, é relativamente fácil. Claro que às vezes eu me embolei e tem uns errinhos, mas acho que no geral ficou bom, assim, para a segunda bolsa. Aqui foi minha primeira bolsa. Ignorem a cama, porque eu ainda não arrumei. Acordei não tem muito tempo. E eu amei essa cor, eu achei que ela ficou tudo. Já até usei. Não sei se dá dando pra ver. Essa daqui, ela é em um ponto diferente daquela.
Essa é em ponto que ela fica com esses furinhos. E aí você consegue terminar relativamente mais rápido, né? O ponto alto. Aqui eu também consigo ver uns erros. A minha alça, ela ficou... Dá pra ver que ela foi afinando, não tem a mesma grossura. E essa aqui, diferente da outra bolsa, você faz a base primeiro e depois você vai subindo. Aquela lá não tem base, né? E eu achei muito difícil fazer essa base. Depois eu vi vários erros aqui, vários pontos que estão fora do lugar. Mas eu acho que para a primeira bolsa eu arrasei, eu acho que ela cumpriu a sua função. Agora é isso, tenho que ir ler o meu texto. Na verdade, queria mostrar para vocês o meu escritório, porque eu queria ideias de como decorar esse escritório. Eu acho que o escritório aqui de casa, vou dar um 360. É a parte mais desorganizada da casa, porque ele meio que tem tudo que a gente não sabe onde enfiar. Então aqui a gente tem um tapete que a gente não sabe onde colocar porque ele sai toda hora do lugar por causa dos cachorros. Tapete higiênico, uma prateleira que a gente não pendurou em lugar nenhum. Livro que eu não tenho onde guardar. O aspirador fica aqui também. Os quadros que estão no chão sem pendurar. Enfim, é uma bandeira ali que tá xoxa, sozinha, não tem onde ir. As nossas mesas também, a minha mesa tá uma bagunça, gente, ignorem, eu sempre arrumo antes de começar a trabalhar, ela fica arrumada, aí ao longo do dia eu vou bagunçando e aí todo dia eu arrumo. As nossas mesas também que são muito capengas, assim, porque a minha mesa é muito maior do que a mesa do Léo e ainda tem esse buraco aqui no meio. Então a gente tá pensando em botar duas mesas do mesmo tamanho que ocupem toda essa parede, né? Pra dar uma cara melhor pro escritório. Uma outra coisa é essa pintura, que não faz sentido algum. Porque quando eu queria pintar esse quarto, eu queria ter feito tudo assim. E aí deixando só um pedacinho lá em cima. Mas aí o pintor falou que não ia ficar bom, ele falou, pinta só essa parede, e aí, não sei porquê, eu falei, tá bom, mas assim que ele pintou eu já odiei, não faz o menor sentido, eu até pensei em talvez colocar uma prateleira, mas isso nunca aconteceu, porque eu, na verdade, odiei essa parede, e aí também coloquei essa estante aqui, que eu acho que ela ficou meio sem sentido, assim, porque ela tá sozinha e parece que fica conflitando ali. Não sei, aceito sugestões do que vocês acham de fazer com essa parede. Tô pensando em talvez pintar ela de branco mesmo, apesar de não ser a maior fã de apartamentos brancos, o nosso outro apartamento era bem mais colorido que esse. Mas não sei o que fazer, tô com medo de pintar de novo e não gostar. Então tô pensando em talvez pintar tudo de branco, botar uma prateleira de trilho igual essa, mas maior, né? As duas mesas e finalmente pendurar esses quadros nessa parede aqui. Encher de quadro pra tirar essa bandeira xoxa, que eu gosto dessa bandeira, mas ela tá sozinha, solitária, sem sentido. Então vamos recapitular. Duas mesas do mesmo tamanho que vão ocupar tudo pra não ficar essa mesa triste aqui, essa mesa imensa aqui. Botar várias estantes de trilho, dessa daqui, só que tudo aqui, né, começando aqui em cima, indo até o teto, encher de quadros. O que vocês acham? Agora eu realmente vou estudar, porque eu já falei que ia estudar umas 2 vezes, fui mostrar crochê, fui mostrar escritório e não comecei a estudar. Agora eu vou. Ainda não vou, só pra vocês entenderem. Essa estante aqui, ela na verdade é um conjunto com 3 estantes. Tem 1, 2 e a terceira que ficou lá no escritório. A gente achou que a terceira a gente poderia ter colocado aqui e ficar um negócio meio em L, mas quando a gente furou essa parede, disseram pra gente que aqui era coluna, então não seria muito bom furar nessa parte estrutural. E aí a outra foi parar sozinha lá no escritório. Então a nossa ideia é... Porque na nossa outra casa ficavam as 3 juntas. E ficava justamente em cima da nossa mesa. É colocar uma estante parecida com essa, ou igual, enfim, lá no escritório, em cima da nossa mesa, indo até o teto. E na nossa outra casa, o que a gente fazia é que essa aqui tá cheia de livro, porque não tem mais espaço. Mas na nossa outra casa, a gente mesclava com livros e decorações, então quadros, vasos de planta, e aí não ficava algo com tanto livro. E a gente tá pensando em fazer isso lá no escritório, que é aqui, nessa porta, né? Então mesclar livros, decoração, quadros, porque aí talvez não fique algo tão pesado ali em cima do computador. Esse livro tá me deixando deprimida, porque ele vai falar sobre Alzheimer e
toca em alguns pontos, né? Nessa parte aqui, por exemplo. Fala, ninguém sabe explicar as causas dessa doença, que segundo a OMS atinge cerca de 50 milhões de pessoas no mundo. Leia uma reportagem da BBC que conta a história de uma mulher inglesa de apenas 27 anos que se prepara psicologicamente para viver o Alzheimer. Jade Green tem os genes relacionados ao aparecimento precoce da doença. O pai dela foi diagnosticado quando tinha apenas 42 anos. Jade tem um filho pequeno. No futuro, essa criança tem 50% de probabilidade de desenvolver a doença. Na minha família tem alguns casos de Alzheimer. A minha bisavó tem Alzheimer e a minha avó, a mãe da minha mãe, também. Então parece meio que uma assombração, assim, né? Considerando que ninguém sabe explicar exatamente as causas do Alzheimer e muito se relaciona a uma questão genética, né? Eu confesso que às vezes em uma hipocondria, talvez, eu fico me questionando, nossa, será que no futuro eu vou ter, a minha mãe vai ter? E, enfim, tá me deixando um pouco deprimida a leitura desse texto. Feels right, catching a crazy love moving through me like